Muito bem. Antes do início da conversa com o Celso Ricardo, consultor do agronegócio, né, muito querido do presidente Bolsonaro, que, aliás, foi o presidente Bolsonaro quem o indicou para essa conversa com a Auriverde Brasil, eu quero veicular o vídeo que eu assisti da Gleisi Hoffmann, me perdoe, ouvinte, mas é necessário, para a gente ouvir a mentira e depois a gente ir desmontando as narrativas deste governo que a gente sabe o que pensa do agronegócio. Deixa eu ouvir a Gleisi Hoffmann, Edson, por gentileza. Pessoal, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura veio ao Congresso Nacional dizer que se recusa a conversar com o presidente Lula. Vamos mostrar a esse senhor o que Lula fez pelo setor que ele diz representar. O governo do presidente Lula lançou o maior plano safra da história, 364 bilhões de reais, um aumento de 26,8% sobre o governo anterior. De janeiro de 23 até abril deste ano, o governo Lula abriu 105 novos mercados para exportações do agro brasileiro em 50 países e nenhum foi fechado. O agro é o setor mais beneficiado da reforma tributária que o governo Lula aprovou no Congresso. 95% dos produtores rurais serão isentos de impostos. Além de financiar a safra de 23-24 com juros subsidiados, juros baixos pelo Tesouro, o governo Lula mandou renegociar 38 bilhões em dívidas rurais. Para os agricultores atingidos pela catástrofe do Rio Grande do Sul, o presidente Lula já anunciou crédito de mais de 15 bilhões. Desgoverno, que aquele senhor disse que era o nosso governo, era aquele que a CNA, que ele apoiou, que isolou o Brasil e fechou mercados por incentivar o desmatamento, as queimadas, os agrotóxicos, o trabalho escravo e a truculência contra os trabalhadores rurais. O agro não é maior que o Brasil, mas é importante demais para ser representado por pessoas cegas pela ideologia da extrema-direita, incapazes de enxergar um palmo além da própria ganância. Bom, ela estava lendo esse texto mesmo porque tem um momento que ela fala do agro brasileiro. Quando dá essa separação é texto mal lido, né? Então já fica de cara, é texto preparado, né? Deve ter uma mão ali do Fávaro e também do Sidônio, ou seja, do ministro da Agricultura e do ministro da Secretaria de Comunicação, porque nitidamente ela estava lendo, né? Quando ela fala do agro brasileiro, tem um efeito que a gente chama da técnica de apresentação, técnica de locução, que chama efeito couve-flor, né? O que é esse efeito couve-flor? Você não fala assim, você gosta de couve-flor? Não, você gosta de couve-flor. Embora sejam duas palavras, elas vão juntas ali, senão perde sentido, né? Respirar no ponto errado. Então, nitidamente, ela está valendo para responder ao presidente da CNA. O Celso Ricardo está chegando para conversar conosco, porque a gente precisa desmontar mentiras. Mentiras a gente tem que... Opa, Gleisi, não vai mentir assim não. Não vai ser tão fácil prosperar na mentira. Celso, bom dia. Seja bem-vindo novamente. É bom tê-lo por aqui. Já está em casa, né, Celso? Ô, Vitório, bom dia. Claro, com certeza, já me sinto em casa, e é mais uma vez, né? Mais uma vez, para mim, é muito bom, é um orgulho muito grande participar do teu programa. Obrigado, Celso. Celso, eu já vou de cara falando sobre esse plano safra. Primeiro eu gostaria, Celso, por gentileza, se possível, explicar para o ouvinte o que é o plano safra, do que se trata, porque o brasileiro que está na cidade, ele acha que é dinheiro fácil para a mão do produtor rural. Né? Quando fala de plano safra, acho que é dinheiro. Dinheiro, né, saindo pelas tampas para um produtor rural que já está cheio de dinheiro, mais ou menos assim. Né? E é de fato o maior da história? Como se dá? Ou é só no anúncio, é só no marketing, Celso? Bem, Vitório e amigos aí do programa, a gente precisa entender, né, todas as situações que nós íamos vivendo, antes, dentro e fora da porteira, mas nesse caso muito mais dentro da porteira, porque o produtor rural brasileiro ele está descapitalizado, ele está menos competitivo, e eu fiz recentemente um artigo sobre isso, comparando o produtor brasileiro com o produtor americano, chinês, indiano, enfim, e nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo competitividade a cada dia. E essa situação do Plano Safra, ele é essencial, ele é crucial para o produtor rural brasileiro. Nós não produzimos sem o Plano Safra. Alguns pontos específicos no Brasil que possuem um aporte financeiro muito grande, devido até aos volumes e aos impactos, né, e as influências que carregam, alguns grupos têm um dinheiro disponível de uma maneira mais fácil. Mas hoje, a questão não está em liberar o Plano Safra. Eu não me preocupo com o volume. Sei que é extremamente necessário. Sem ele,
Por exemplo, sem o Plano Safra e sem a importação de adubos e fertilizantes, nós não produzimos. Então, assim, é importante sim o montante, mas mais do que o montante, a preocupação está em viabilizar. Por mais que nós venhamos a descarregar dinheiro no Plano Safra, hoje o setor primário não tem viabilidade econômica e financeira, dados os altos custos, as situações negativas que vêm de encontro ao produtor brasileiro, nós não temos viabilidade econômica. Então, para mim, o governo que quiser fazer algo realmente diferente, antes de anunciar o Plano Safra, ele tem que mostrar para o produtor rural brasileiro que ele é um governo ligado com o setor e que vai, juntamente com o Plano Safra, apresentar uma proposta de viabilidade para que esse produtor, mediante a queda no preço das commodities, o custo muito alto, os fatores climáticos, né, o endividamento, não venham a ser fatores ainda mais expressivos negativamente do que propriamente o montante oferecido. Então, o Plano Safra ele é essencial, é extremamente essencial, mas hoje, além do Plano Safra, o produtor brasileiro pede, ele implora por um projeto que venha, de uma certa forma, dar sustentabilidade à operação no campo e, juntamente com essa sustentabilidade, o dinheiro, o crédito, que hoje ainda tem todas aquelas situações de Selic, IOF, né, a retirada da isenção do imposto de renda, os bancos privados que vão assumir a maior parte desse financiamento, logo os juros serão maiores, a cobrança do serviço dos bancos. Então, o produtor rural brasileiro ele está entre a cruz e a espada. Essa é a definição melhor. Porque além do governo se preocupar em valores, anúncio pelo menos, né? Porque o que foi anunciado no ano passado não corresponde com a realidade, e logo nós vamos responder essa senhora, que para mim estava num delírio total, mas mais do que o volume é a viabilidade, Pitoli, que o produtor rural brasileiro precisa, porque a situação chamada endividamento, ela só piora no Brasil. Na tua análise em texto, Celso, eu tenho aqui na minha frente a análise brilhante que você fez. Você começa dizendo o seguinte: o campo brasileiro ouviu promessas bilionárias, mas colheu frustração. O que foi anunciado como o maior plano safra da história, dito inclusive pela Gleisi Hoffmann, virou na prática um marco da omissão e da escassez. Prometeram 364 bilhões de reais, mas o dinheiro não chegou no campo. Aí você elencou vários pontos importantes para a gente entender de fato a frustração gerada por um anúncio midiático, né? Porque a gente aqui na cidade, Celso, a gente não sabe se chegou ou não chegou. É mais ou menos como anunciar 15 bilhões para o agro do Rio Grande do Sul e eu estar em São Paulo, numa cidade. Ah, olha que bom, 15 bi para o agro do Rio Grande. Chegou, deu certo, foi eficaz a ajuda? A gente não tem essa ideia, viu, Celso? Olha, ontem, quando nós conversamos, né, eu fui rápido para o computador, montei essa resposta, né, para cada etapa dessa senhora, né, desse devaneio dessa senhora, eu fui respondendo um pouco mais, né, com intensidade, e aí hoje eu fiz um resumo para ser bem objetivo, para que todo mundo possa entender. Mas nesse caso, o governo anunciou esse valor como o maior da história, mas nós não estamos preocupados em ser o maior da história, como eu disse. E, na realidade, isso tudo ficou no papel. Nós lembramos que a própria AproSoja, Mato Grosso, fez um pronunciamento, né? E aqui foi uma situação muito estratégica. E eu tenho certeza que agora essas ações do IBAMA, lá no norte do país, que está desapropriando de uma maneira covarde os produtores rurais por causa das terras indígenas, né? Para mim, é minha opinião, a irresponsabilidade do Gilmar Mendes em retomar o assunto do marco temporal. O IBAMA, lá no norte do país, vem desapropriando produtores de uma maneira absurda. E isso está cada vez mais complicado. E eu tenho certeza que situações como essa, que nem a da AproSoja, que anunciou, né? Quando os produtores foram buscar os recursos financeiros no banco, o banco acabou limitando a liberação de dinheiro no Plano Safra passado, porque as propriedades rurais não estavam adequadas, né, com os programas da lei ambiental. Lei ambiental essa que nem a própria Marina Silva, também dentro do seu devaneio, ainda não sabe definir o que é certo e o que é errado. Então, naquela época, prometeram um valor absurdamente bom, se fosse real. Mas não foi real. E aí eu fiz, né, dentro daquela resposta, é o seguinte: eles anunciaram 364 bilhões, sim, mas o dinheiro não chegou no campo. Isso é certo. Pronaf
e Pronamp, antes mesmo do período, já não tinham mais dinheiro. Estavam travados a partir de exigências absurdas e produtores ouvindo o dinheiro acabou. Então, assim, fica muito fácil anunciar o valor, qualquer um pode anunciar. Mas dentro das circunstâncias que nós temos hoje, fica muito fácil para esse governo criar cenários de não liberação de crédito e depois vir o Haddad, que nem foi o ano passado, falando, não, o dinheiro está tudo lá, foi uma questão de acertos, né, de estar de acordo com, para poder liberar o dinheiro, e a gente sabe que não foi. E mais, né, Plano Safra não é subsídio, as pessoas confundem que o governo subsidia, o Plano Safra subsidia o produtor. O governo hoje não consegue subsidiar nem os juros, tendo em vista todos esses cenários que estão indo de encontro ao produtor, cenários esses que eu falei agora há pouco, que já prejudicam, que tiram a margem de lucro. Então, o governo não faz nenhuma parte mínima. Então, esse subsídio que eles dizem, que seria o Plano Safra, nada mais é que o dinheiro que o governo repassa para os bancos repassam para o produtor com juros e condições extremamente absurdas, e aí o produtor rural acaba tendo que pagar valores, mesmo nós sabendo que não existe viabilidade econômica hoje nas operações do campo, Vitório. Agora, e essa história de abrir 105 novos mercados, significa venda garantida, Celso? Não, Pitori, isso não é. Isso é puramente propaganda enganosa. Abrir mercados não é vender. Nós precisamos estar certo disso. Mercados, nós podemos ter um mini comércio, nós vamos abrindo mercados. A questão de tu ter uma agenda não quer dizer que tu esteja vendendo. E o que fica mais nítido para nós, que aí essa senhora, a partir do seu devaneio, não fala, e até porque nem ela, nem o próprio Carlos Fávaro, me desculpe, não tem conhecimento para isso. O Carlos Fávaro é outra situação que foi colocado como ministro da Agricultura a partir do seu cargo político, né? Mas o que acontece? Abrir mercado não é vender. Quem vende mesmo são as grandes tradings, né? São as grandes associações, as grandes indústrias. Essas fazem de alguns mercados um pote de ouro. O produtor rural não vende. E agronegócio tem que ser considerado dentro de todo o espaço brasileiro, todo o território, 26 estados e Distrito Federal. E agronegócio é o campo, a indústria, logística e mercado. Do jeito que essa senhora falou, e fica aqui registrado que não é o Lula que abre mercado e nem o Ministério da Agricultura, isso é uma das coisas que poucas pessoas falam. O Ministério da Agricultura e hoje o Fávaro, ele é apenas uma figura representativa. São as associações, as trades, as grandes indústrias que mandam e desmandam dentro do Ministério e abrem os mercados conforme os seus interesses. O mercado internacional ele não está aberto para todo mundo. Tem que passar por um clã ali que manda, né, e desmanda nesses mercados. Então, dizer que abriu 105 novos mercados é uma questão muito mais política, para uma propaganda, do que a realidade. Isso não surtiu efeito nenhum. E para contraprova, eu coloco o produtor rural brasileiro dentro dos seus 70%, 75% endividados, para provar que o resultado não chegou no campo dessa história, né? História com E, na realidade, que essa senhora contou nesse vídeo, Pitório. E com relação à reforma tributária, Celso, o agro ele foi beneficiado ou não? Pitório, dentro daquilo que eu te passei, eu fiz um resumo para ficar mais prático, é o seguinte, o agro ele foi ignorado. Na realidade, o agro não teve benefício algum. Vamos lá. A reforma não ajudou o setor. Aumentou a insegurança na realidade. Por quê? O produtor, pessoa física, vai pagar mais. Ele perde a competitividade e pode ficar fora do crédito de impostos. Os insumos essenciais podem ser taxados. E o pior, né? Foi um golpe silencioso que o campo não viu. Então, essa questão da reforma tributária, e nós deveríamos ter uma específica para o agro, porque, ao contrário do que o governo fez de tirar a tributação do que é importado, nós deveríamos ter reduzido a tributação sobre o agro até para nós incentivarmos a produção. Vale lembrar que essa reforma tributária anunciada, que parte de um princípio de simplificação, ela simplifica legendas, mas não simplifica o percentual cobrado. Nós vamos ser o país talvez o com maior tributação sobre todos os aspectos. Mas sobre o agro, nós precisamos entender que o produtor paga, a pessoa física, imposto sobre o seu dinheiro, imposto de renda.
Ele paga imposto sobre a terra, o ITR subiu. Ele paga o imposto sobre toda a parte de manutenção da sua propriedade rural. Ele paga imposto sobre insumos, ele paga imposto sobre medicamentos, ele paga imposto na hora de vender a matéria-prima. E em nenhum momento, analisando a reforma tributária, o agro foi beneficiado. Muito pelo contrário. Então, mais uma vez, essa senhora se perdeu a partir da afirmação dela, porque resultados, e eu digo isso porque nós somos, né, produtores rurais, e nós não vimos em nenhum momento, muito pelo contrário, nós vamos ter uma sobreposição do que é agora para o que vai ser no futuro. Então, nós vamos pagar mais ainda e não esse beneficiamento que essa senhora falou no vídeo, Vitória. E Celso, então entendo que a máxima que eles trouxeram, mais uma mentira, vejo eu, abre aspas, isenção para 95% dos produtores rurais, fecha aspas. Então isso é mais uma mentira? Olha, para mim é uma mentira clara, é mais uma expressão política para querer criar um cenário favorável para esse governo que vem destruindo o produtor rural em todos os aspectos, né? Seja através da questão econômica, financeira, insegurança jurídica, porque nessa questão aqui dos 95%, ela diz o seguinte, né? Que até 95%, mas vamos lá, essa isenção é uma ilusão e é uma oratória extremamente política para tentar dar crédito para esse governo. Mesmo os pequenos produtores continuam pagando impostos nos insumos, no diesel, energia e máquinas, e sem gerar crédito, perdem mercado. Ou seja, né, esse número de 95% é um chute de propaganda sem base real, que eu não consigo entender o porquê, motivo, né, essas pessoas passam vergonha falando situações que não são reais, que nós sabemos, né, que, muito pelo contrário, o produtor vem com essa carga cada vez maior sobre as suas costas e não consegue viabilidade nas operações do campo, Vitória. E a história dos juros baixos, juros subsidiados pelo Tesouro, entendo também que é mais uma para mídia, né? Jogar para a galera, porque na prática, entendo eu que não deve ter sido assim, né? Não, o governo prometeu esses juros baixos e nós sabemos que não existe hoje condições, mesmo porque nós estamos analisando o cenário brasileiro como um todo, né? Dívida alta brasileira, nós temos essas questões ligadas aos juros altos que vão vir através de situações que nem o próprio Banco Central ele consegue apresentar propostas de redução. Então, o governo prometeu juros baixos, mas os produtores, de uma maneira geral, pagaram até 22% de juros no ano passado, né, no plano safra passado. E a tendência é que para esse ano, infelizmente, eu acredito que os juros vão estar num teto aí de 26% a 27% dentro desse cenário apresentado. Então, os recursos de equalização não foram passados e os bancos trabalham os contratos. Então, assim, os bancos têm o poder hoje, é os bancos que definem os juros. Então, como eu disse antes, o governo não subsidia ele não chega perto do total dos juros que os produtores pagam. Somados a todos os outros fatores, o cenário negativo é muito maior. As margens de lucro são pequenas, às vezes nem existem. Então, dizer que subsidiou os juros é uma invenção. Essa senhora criou um mundo de fantasia na cabeça dela, que nós sabemos que foi até 22% que os produtores pagaram de juros. Onde está o subsídio do governo? Não sei. Só no texto que ela estava lendo ali mesmo, Vitória. E ela diz ainda, renegociamos 38 bilhões de reais em dívidas. Procede essa informação também, Celso? Olha, Pitoli, houve sim renegociação de dívidas, mas não foi do governo propriamente dito, né? Não foi o Lula ou o Fávaro, tampouco que fizeram. A maioria das renegociações já estavam em lei antiga, elas já teriam que ser negociadas. O governo só pegou um embalo, né, e colocou essas dívidas para serem renegociadas. Quem precisava mesmo ficou de fora, devido à burocracia e às exigências absurdas. Não teve perdão, isso aí nós temos que ficar claro. Não houve perdão de dívida, mas nem facilidade real. Foi um número extremamente de propaganda, Vitória. E essa história dos 15 bilhões para o produtor do agro no Rio Grande do Sul, Celso? Olha, Vitória, essa do Rio Grande do Sul, eu não sei se ela não tem acesso à televisão, ela não está vendo os movimentos, mas o que o governo federal fez com o produtor gaúcho, o resultado está aí, né? Os produtores tudo nas ruas, buscando, reivindicando o auxílio que foi prometido, mais uma enganação do governo prometido e não foi, de fato, concretizado. Ela fala dos 15 bilhões, né?
Mas esses 15 bilhões não foram só para o produtor rural. Realmente o governo liberou um volume de dinheiro, mas fazem parte de um pacote geral. Para o agro mesmo, foram 1,8 bilhão somente de renegociação. E olhe lá se deu esse valor todo. O resto, o valor foi insuficiente e mal distribuído. Ele também foi para a indústria. Então, ela dizia que o produtor, porque nós estávamos nos referindo ao Plano Safra, ao apoio, né, insuficiente que vem sendo para o produtor, e ela colocou 15 bilhões como se o produtor do Rio Grande do Sul tivesse recebido. Não. Para o produtor, foi 1,8 bi. Agora, o restante ficou nas mãos das indústrias e foi repassado para outros setores. Então, ela tentou colocar esse montante como ele tivesse caído nas mãos do produtor rural, e não foi. Lembrando que a insuficiência, a irresponsabilidade desse atual governo, mediante esse problema, que não foi só do Rio Grande do Sul, mas o impacto devido às cheias chamou mais a atenção, né? O centro do país teve problemas sérios com a seca, e aí ela disse que 15 bilhões veio para o produtor gaúcho. Não, foi 1,8, mas 17 bilhões foi dado de graça para os artistas na Lei Rouanet. Vale a pena nós lembrarmos. E também o Lula repassou nessa reunião que teve da cúpula Brasil-Caribe, foram 5 milhões de dólares para ajudar, na realidade, países mais vulneráveis da região caribenha. Então, o governo não tem prioridade, não tem interesse, não está preocupado com o agro. Nós temos inúmeros problemas que requerem ações imediatas, né? Imediatas como essa da Lei Rouanet e desse dinheiro que foi dado para o Caribe. E, em contrapartida, eles ficam inventando história de 15 bilhões para o produtor gaúcho, e não foi. Nós sabemos que o problema é muito maior, mas o que chegou no produtor é um valor insuficiente de 1,8, Pitoli. E aí vem a alfinetada, né? Quando diz que o agronegócio não é maior que o Brasil e que é apenas importante. Entendo que isso demonstra um total desconhecimento da realidade econômica e social do país, não é, Celso? Olha, dizer o que ela disse sobre o agro, né, que é só importante, é ignorar a base da economia nacional. O agronegócio brasileiro, ele não é somente o campo, né, Pitoli? E se nós levarmos em consideração só o campo, pequenas, médias e grandes propriedades dentro do consumo, do giro econômico, e se nós formos além na geração de emprego, renda, na sustentabilidade de pequenos e até médios municípios pelo Brasil, essa senhora foi de uma ignorância muito grande no que ela falou. É óbvio que o Brasil é um país grande, com uma série de oportunidades, mas o agronegócio, e ela não foi nem capaz, né, de falar da importância do agro no PIB, então ela se perdeu completamente. Assim como o Haddad passou vergonha na Câmara dos Deputados, essa senhora passou uma vergonha também através desse pronunciamento. Até porque que ela falou, né, Pitoli? No final, ela deu tentou dar uma alfinetada nos governos de direita, falando sobre agrotóxicos e tudo mais, só que ela se esqueceu também, ela não foi capaz de pedir para aquele que estava levantando o texto, se foi o Carlos Fávaro, ele se mostrou também incompetente para isso, porque quando ela fala de agrotóxicos, o Brasil, se nós pegarmos desde 2003, né, pegarmos os dois governos Lula, os quase dois Dilma e agora o governo Lula, o Brasil liberou licenciou a entrada de 4.052 tipos de agrotóxicos. Então, ela se perdeu, porque na história mostra que o governo de esquerda foi quem mais liberou agrotóxicos para entrar no país. Então, foi infeliz, ficou perdida, e mais uma vez eu vejo que ela passou uma vergonha extrema, Pitoli, no texto que ela estava lendo ali. Mas é importante a gente rechaçar e rebater, porque com o teu conhecimento é que a gente tem acesso à informação de verdade, porque muitos vão ficar com a narrativa de que, olha, tá vendo? A gente tá na cidade, Celso. Então, um pouco da realidade do campo a gente conhece. Mas através do teu conhecimento a gente leva a informação para a audiência da Auriverde. Celso, obrigado pela tua disposição mais uma vez, viu? Vitória, eu te agradeço a oportunidade, e se as pessoas aqui que estão te escutando quiserem buscar, até porque que eu não faço meias linhas, né? Nas minhas redes sociais, lá vocês encontram todos esses assuntos ligados direto e indiretamente. Fiquem à vontade e serão mais vozes se levantando para nos ajudar a mostrar a importância do agro para o Brasil, Pitoli. Um abraço e obrigado pela oportunidade, viu? E como te encontra nas redes, Celso? Olha, Pitoli, eu tenho meu perfil no TikTok, no Instagram, no YouTube, Facebook. É só digitar lá Celso Ricardo,
e com certeza vocês vão encontrar os meus perfis. E eu peço para me ajudar a compartilhar esses vídeos para nós podermos, né, ir cada vez mais pressionando esse governo para que eles não fiquem mentindo para o povo brasileiro, criando uma narrativa que não existe. Celso Ricardo é fonte séria de informação do agro no Brasil. Obrigado, Celso. Boa semana. Obrigado, Pitoli. Um abraço e boa semana para todos também. Obrigado, querido.